Este foi o problema mais caro da história antiga, e aquele que destruiu mais impérios do que exércitos inimigos jamais fizeram. Não foi estratégia, nem coragem, nem mesmo liderança, mas sim dinheiro. Ou, mais precisamente, a capacidade de continuar pagando os homens que seguravam as armas. Os impérios não colapsaram porque perderam batalhas. Eles colapsaram porque não podiam mais arcar com seus exércitos. E quando o pagamento deixou de fazer sentido, a lealdade evaporou mais rápido do que a ideologia jamais poderia. Bem-vindo ao historiador financeiro, onde dinheiro, poder e história colidem, e nada é tão simples quanto parece. Antes dos bancos, antes dos impostos sobre a renda, antes dos bancos centrais ou dos títulos do governo, todos os impérios enfrentaram a mesma brutal questão: como manter centenas de milhares de homens armados, alimentados, equipados e leais ano após ano. Soldados não lutam apenas por princípios. Eles lutam porque esperam algo em troca: segurança para suas famílias, status, terras ou um pagamento em dinheiro. E uma vez que os exércitos deixaram de ser milícias temporárias e se tornaram instituições permanentes, guerra. A guerra se transformou em um problema de folha de pagamento. Estados antigos não podiam imprimir dinheiro à vontade. Eles não podiam ter déficits permanentes. Se o tesouro se esgotasse, não havia um credor de última instância à espera nos bastidores. O que significava que cada império precisava ancorar seu poder militar em algo real, tal extraído da terra, terras tomadas à força, ou trabalho extraído de populações conquistadas. Esses sistemas não eram abstratos. Eles moldaram a forma como as sociedades eram organizadas. Quem suportou o fardo e quem pagou o preço quando as coisas deram errado. Nenhum império entendeu isso melhor ou levou adiante de forma mais intensa do que Roma. Em seu auge, o Império Romano mantinha um exército de aproximadamente 400 mil homens espalhados por 3 continentes. Isso não era uma força de combate, era uma instituição permanente. Cada soldado esperava receber pagamento regular, benefícios de aposentadoria e, em muitos casos, terras após o serviço. Isso não era uma generosidade opcional, era o custo para manter o império intacto. As fronteiras de Roma não se mantiveram por causa do patriotismo. Elas se mantiveram porque os soldados eram compensados de forma confiável, pelo menos no começo. A espinha dorsal do pagamento militar romano era prata, não promessas, não papel. Metal de verdade. O denário, a moeda de prata padrão de Roma, tornou-se o motor do poder imperial. Os soldados eram pagos com isso, os impostos eram coletados com isso, o comércio dependia disso. E a legitimidade da autoridade romana estava estampada diretamente em sua superfície. Mas a prata não aparece do nada. Roma precisava de grandes quantidades disso, e essa necessidade ditou silenciosamente a expansão do império, a conquista da Espanha. A Espanha moderna não se tratava apenas de prestígio ou segurança. Era sobre o acesso a algumas das mais ricas minas de prata do mundo conhecido. Essas minas não apenas enriqueceram Roma, mas também financiaram suas legiões. O império literalmente desenterrou seu exército do chão. Enquanto a prata fluísse, o sistema funcionava. Os soldados confiavam em seu pagamento e os comerciantes aceitavam moedas romanas. Os impostos circulavam de forma eficiente pelo sistema. O exército impunha a ordem, protegia as rotas comerciais e garantia que a prata continuasse a voltar para o Estado. Era um ciclo fechado de poder, dinheiro e força. Mas a geologia tem limites, e eventualmente Roma começou a senti-los. No século II, a prata fácil havia desaparecido. A mineração se tornou mais cara. As campanhas militares tornaram-se mais caras. As fronteiras do império se expandiram mais rapidamente do que sua base de receita. E, em vez de enfrentar o problema estrutural, os líderes romanos escolheram a mais antiga ilusão financeira. Diluíram o dinheiro. O denário ainda parecia o mesmo. Mesma estampa, mesma autoridade. Mas lentamente, em silêncio, o teor de prata foi reduzido. Um pouco de cobre aqui, um pouco de liga ali. No papel, os soldados ainda estavam sendo pagos a mesma quantia. Na realidade, seu poder de compra estava diminuindo. A princípio, ninguém percebeu. Então, os preços começaram a subir. Os comerciantes exigiam mais moedas pelos mesmos produtos. Os soldados reclamaram que seu salário não cobria mais suas necessidades. Assim, o Estado aumentou os salários usando moedas mais desvalorizadas, o que elevou os preços, forçando os impostos a subir, o que pressionou os agricultores e trabalhadores urbanos que não tinham poder de negociação sobre sua renda. A inflação não se apresentou como uma crise. Entrou de forma sutil, através de uma série de pequenos compromissos, cada um defensável, cada um necessário. E juntos, eles esvaziaram o sistema. O exército romano se adaptou mais rapidamente do que os civis. Os soldados começaram a exigir bônus. Imperadores que não pagavam eram substituídos, às vezes de forma violenta, por aqueles que podiam. A lealdade mudou do Estado para quem controlava o tesouro. O poder militar deixou de servir a Roma. Roma começou a servir seu exército. Enquanto isso, as pessoas que arcavam com o verdadeiro custo não tinham voz na questão. Os agricultores foram tributados de forma mais agressiva. O comércio se tornou instável. As economias perderam valor e a confiança na moeda se deteriorou. O que começou como uma solução inteligente para uma limitação de recursos, tornou-se uma transferência lenta de riqueza da população para o Estado armado. Há uma ironia sutil aqui. Roma não caiu porque abandonou a prata. Caiu porque dependia demais disso. Quando o metal parou de fluir, a ilusão de estabilidade desmoronou junto. No século III, o denário era quase puro cobre. Os soldados não eram mais pagos de forma confiável em dinheiro, mas sim em rações de comida e concessões de terras. A economia se fragmentou, a confiança evaporou, e o império que um dia conquistou o Mediterrâneo com moedas cunhadas em prata, começou a se desintegrar sob o peso de sua própria folha de pagamento. Se houvesse uma medalha de ouro para a negação financeira, os formuladores de políticas romanas ainda estariam no pódio. Mas Roma não era única.
Ela simplesmente chegou cedo. E o padrão que revelou se repetiria ao longo da história em diferentes formas, sob diferentes bandeiras, com as mesmas consequências. Porque uma vez que você entende como um império paga seu exército, você entende quem realmente detém o poder. E uma vez que esse sistema começa a se desgastar, o colapso não é uma questão de se, mas de quando. Quando o sistema baseado em prata de Roma começou a se fragmentar, ele não inventou uma nova solução. Caiu de volta em algo mais antigo, mais brutal e muito menos estável. Terra, saques e promessas de recompensas futuras. E ao fazer isso, revelou uma verdade que todo império acaba aprendendo da maneira mais difícil. Se você não pode pagar seu exército com dinheiro, você o paga com expansão. Uma expansão nunca dura para sempre. Muito antes de Roma enfrentar esse dilema, outros impérios já haviam construído sistemas militares inteiros em torno disso. O Império Assírio foi um dos exemplos mais antigos e claros. Seu exército era temido em todo o antigo Oriente Próximo, não apenas por sua eficácia, mas por seu propósito. Os soldados assírios não eram pagos principalmente com salários, eles foram pagos com a própria conquista. Saques, cativos e terras foram a recompensa. Cidades que resistiram não foram simplesmente derrotadas. Eles foram despojados, deportados e reorganizados para alimentar a máquina de guerra assíria. Isso não foi uma crueldade aleatória. Foi um projeto econômico. O Estado assírio não precisava sustentar um sistema monetário complexo, porque a guerra se financiava sozinha. Cada campanha bem-sucedida reabastecia o exército, recompensava a lealdade e reforçava o terror que tornava as conquistas futuras mais fáceis. A violência não era um subproduto do sistema, era o sistema. Mas havia um porém. Quando a expansão desacelerou, os incentivos desmoronaram. Soldados, acostumados a serem recompensados por meio da conquista, não tinham paciência para a contenção. E quando o império já não conseguia alimentar seu exército por meio da vitória, foi consumido pela rebelião, fragmentação e colapso interno. A mesma lógica apareceu séculos depois nos primeiros califados islâmicos, embora de uma forma muito mais estruturada. Aqui, os soldados eram pagos por meio de estipêndios estatais, financiados por impostos sobre os territórios conquistados. Impostos sobre a terra, taxas comerciais e obrigações definidas religiosamente retornavam ao centro, onde eram redistribuídos para a elite militar. Enquanto o império se expandisse, a receita crescia. Enquanto a receita crescia, os soldados permaneciam leais. Mas quando as fronteiras se estabilizaram e a conquista desacelerou, o sistema começou a se desgastar. Os custos administrativos aumentaram, os fardos tributários se aprofundaram, e a unidade política que a expansão antes ocultava começou a se fragmentar. Crescimento não era apenas incentivado, era exigido. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, a China estava construindo uma solução completamente diferente. Uma que dependia menos de dinheiro e mais de organização. Sob a dinastia Han, o Estado mantinha exércitos massivos, sem depender exclusivamente da moeda. Em vez disso, mobilizava a própria sociedade. Os impostos eram pagos não apenas em moeda, mas também em grãos, tecidos e trabalho. Os camponeses eram obrigados a cumprir períodos de trabalho forçado, construindo estradas, fornecendo celeiros, transportando mercadorias e apoiando a logística militar. Os soldados eram alimentados diretamente de armazéns controlados pelo Estado. As campanhas eram planejadas em torno de linhas de suprimento, em vez de cofres de tesouro. O sistema era eficiente, centralizado e notavelmente resiliente. Mas isso teve um custo humano que raramente aparece nas histórias heróicas. Populações inteiras viviam sob uma obrigação permanente de sustentar um exército, ao qual nunca se juntariam, e uma fronteira que nunca veriam. Funcionou porque o Estado tinha o poder administrativo para fazê-lo cumprir. Quando esse poder enfraqueceu, o sistema se desfez tão seguramente quanto a economia prateada de Roma. E então havia impérios que pagavam seus exércitos não com dinheiro, terras ou grãos, mas com pessoas. O Império Azteca não tinha um exército profissional remunerado no sentido moderno. Os guerreiros lutavam por status, honra e o direito de extrair tributos. As cidades conquistadas eram obrigadas a entregar alimentos, têxteis, matérias-primas e cativos em um cronograma regular. Esses pagamentos sustentavam o capital e recompensavam a classe militar que impunha o sistema. Isso não era caos, era burocrático. As listas de tributos eram meticulosamente registradas. Campanhas foram organizadas para manter o medo e a conformidade, em vez de promover a expansão territorial. O exército funcionava tanto como executor quanto como coletor de impostos. Mas esse sistema era frágil. Quando o tributo parou de fluir, a estrutura política colapsou quase instantaneamente. O império não tinha um colchão financeiro, nenhum mecanismo de superávit, nenhuma maneira de se adaptar quando a extração falhou. Civilizações diferentes, ferramentas diferentes, mesma verdade subjacente. Exércitos nunca são pagos em abstrações. Eles são pagos com algo real: metal, terra, trabalho ou vidas. E seja lá o que for esse algo, acaba moldando toda a sociedade abaixo dele. É aqui que o passado começa a parecer desconfortavelmente familiar. Estados modernos gostam de acreditar que resolveram esse problema. Hoje, os exércitos são financiados com orçamentos, títulos e balanços. Os salários são pagos digitalmente. O equipamento é financiado por meio de contratos de longo prazo. As guerras dos trabalhadores são financiadas por meio de déficits, em vez de conquistas. Mas, ao retirar a linguagem, a estrutura não mudou tanto quanto pretendemos. Os gastos militares ainda são tratados como intocáveis quando os orçamentos se apertam e os programas sociais são debatidos. Os orçamentos de defesa estão protegidos. A inflação ainda transfere silenciosamente o custo desse gasto para a população. A dívida substitui o tributo. Os bancos centrais substituem as minas de prata. E o fardo ainda recai sobre as pessoas que nunca votaram no sistema que as governa. As ferramentas evoluíram. A lógica não. A inflação hoje funciona da mesma forma que a desvalorização da moeda funcionava em Roma.
Ela permite que os estados cumpram obrigações sem aumentar abertamente os impostos. Ela transfere poder de compra dos poupadores e assalariados, e isso protege desproporcionalmente aqueles mais próximos da fonte de criação de dinheiro. Nada diz sistema estável, como precisar de mecanismos invisíveis para financiar a força mais visível da Terra. A solução mais perigosa não é que a história se repita. Acreditamos que já superamos isso. Impérios não caem porque perdem guerras. Eles caem porque os sistemas que sustentam a força se tornam insustentáveis quando o custo de manter o poder excede a capacidade da sociedade de suportá-lo. O colapso não chega como um único evento. Ele chega como erosão. Primeiro a confiança, depois a estabilidade, então a coesão. É por isso que entender a história econômica não é apenas uma curiosidade acadêmica, é uma defesa financeira. Porque se você não entende como o dinheiro flui em direção ao poder, se não vê quem é pago primeiro quando os sistemas estão sob pressão, e se não reconhece a inflação, a dívida e a extração pelo que realmente são, então a história não precisa se repetir. Ela simplesmente seguirá em frente e você sentirá as consequências sem nunca ver a causa. Se isso lhe deu uma nova perspectiva, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu vou te mostrar onde procurar.